Maurício Essa, um grande diretor responsável por diversas obras de grande sucesso. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Olá, pessoal do Sim. YouTube, como vai vocês? Hoje eu estou aqui com Maurício Essa. Seja muito bem-vindo, Maurício. E Maurício, você tem vários trabalhos, né? Vários trabalhos na sua carreira, muitos bem variados, né? Como você Sim. enxerga essa versatilidade na sua carreira? Oi, Caio, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Cara, eu acho que assim, eu sou um contador de histórias, sou um cineasta, né? Então, assim, talvez essa minha versatilidade tem muito a ver com essa minha ânsia de querer contar histórias diferentes e ser desafiado, ter desafios diferentes, né? E aí era sempre variados os trabalhos, os olhares diferentes, né? Então eu meio que, acho que desenvolvi um pouco da minha narrativa, da minha forma de filmar, fazendo coisas variadas. E aí é isso, eu acho que eu não gosto muito de clichês ou de rótulos do tipo: "Ah, ele é diretor de filme infantil. Ah, ele é diretor de true crime". Não, eu gosto de contar histórias que têm algum sentido para mim contar essas histórias, tem alguma importância contar essas histórias, enfim, acho que é por aí. E o que te motivou a entrar na área do cinema? É, eu acho que assim, eu sempre gostei muito, sempre fui muito estimulado pelos meus pais a ler e a curtir cinema, assim, viajar, tal. Então, eu acho que foi meio natural quando eu fui prestar vestibular, eu estava um pouco em dúvida entre jornalismo e cinema e acabei entrando no cinema. Acho que, não sei, foi um pouco de vocação como gosto pessoal, né. E você dirigiu vários projetos, videoclipes, tudo isso, durante toda a sua carreira, né. Eh, Dessa Uhum. forma, o que que essa experiência te influenciou no olhar de diretor de filmes? Cara, eu costumo falar que eu sou um eterno estudante, ou uma pessoa que esteja sempre inquieto em querer aprender mais eh fazer cinema é um trabalho coletivo, muitas vezes. O diretor, ele tem uma função muito importante, que é catalisar todas as áreas, como um maestro mesmo, né, que dita o ritmo daquele filme, daquela obra, eh, e mas é um trabalho de equipe, né. Então eu acho que me levou a fazer tanta coisa diferente, talvez seja pela minha inquietude realmente de estar sempre querendo, viver desafios diferentes, né. E falando de um dos seus sucessos, né, que foi Carrossel, não tem como não falar, né, desse projeto. Aham. Como foi transformar o universo da novela em linguagem cinematográfica, né, transformar para o Bem, cinema? então, quando a produtora, de Niemeyer me convidou para dirigir Carrossel, eu falei para ela: "Cara, mas já é uma coisa tão sacramentada na televisão, tantos anos de sucesso, uma linguagem tão específica". Ela falou: "Não, a gente está te convidando para dirigir exatamente pelo seu olhar cinematográfico jovem, e que me deu uma liberdade de contar, um pouco essa história deles com uma outra visão diferente da novela, da televisão, né". E ao mesmo tempo, para mim, foi um desafio, porque, assim, eu cresci indo ao cinema assistir filmes tipo dos Trapalhões, então todas as férias tinha filme infanto-juvenil brasileiro para assistir, né. Eu fui, moldado também, entre outras coisas, no cinema assistindo filmes brasileiros. E naquela época do Carrossel, quando a gente fez o Carrossel 1, que foi 2015, só se via Pixar, Disney, e outros projetos americanos para a garotada aqui, né. Então eu falei: "Pô, que legal que seria fazer um filme que levasse, eh, crianças brasileiras para assistirem um conteúdo audiovisual brasileiro, né".
E tal qual foi a minha surpresa, o Carrossel 1 e o 2 foram um sucesso, mais 2,5 milhões de espectadores no cinema. Era um grande barato ir nas salas, ver a reação das crianças e, ao mesmo tempo, você vê, pô, eles estavam vendo um filme de qualidade brasileiro. Então foi muito, muito, muito emocionante isso, sabe. E, depois desse fenômeno também, vou migrar para outra área sua, que foi, você dirigiu uma história baseada em um fato real, que foi o Maníaco do Parque. O que te motivou a contar essa história? E antes da Suzane, né, eu fiz 3 filmes E do caso da Suzane Richthofen. Cara, esse tipo de filme de true crime, pra mim, é uma coisa, eh, que muita gente fica assustada, fala: "Nossa, que pesado", né, mas me interessa muito entender a mente humana, entender esses extremos também, né, e talvez contar histórias que sejam para de alguma forma, que não se repitam, que as pessoas vejam, entendam e não repitam. Então, para mim esse é o grande intuito de fazer projetos como esse, para que essas histórias tenham um fim mesmo, né. No caso do Maníaco do Parque, a gente de alguma forma deu voz às mulheres que foram tão silenciadas na época, né, que eram estatística, e a gente deu voz a elas, mais do que ficar enchendo a bola de um psicopata como o Francisco, foi contar o que de fato ele tirou vidas, né. Então isso para mim era o maior desafio nesse projeto, né. e, alguns gêneros, né, dentro do audiovisual, tem algum que você ainda gostaria de explorar? Acho que sim, cara. Eu gostaria de explorar vários gêneros ainda, como, por exemplo, terror, suspense. Eu sou um grande devorador da literatura policial, né? Então, queria fazer uns filmes policiais também. Enfim, tenho vários gêneros que me interessam, me instigam, como outros que eu já fiz, drama, comédia. Mas eu acabei de filmar aí no Rio de Janeiro também um filme que é um thriller, né, é um filme de suspense, é um thriller, é um filme de ação, é um filme de tensão, né, Uhum. que é o Sequestro, Ataque ao Metrô, que vai lançar ano que vem. E então, assim, é muito louco a gente transitar por um gênero e depois ir para outro gênero. Para mim é um desafio absurdo, porque cada gênero tem seus signos, né, suas, idiosincrasias, coisas que a gente tem que entender para poder retratar melhor possível, mas antes de qualquer coisa, é uma história cinematográfica, né. Uhum. E, para finalizar, como você enxerga o atual cinema brasileiro? Acho que o cinema brasileiro está vivendo um momento espetacular, né, você vê tanto em premiações, né, Ainda Estou Aqui, agora Agente Secreto, outros Manas, outros tantos filmes que têm sido reconhecidos internacionalmente. Eu acho que até, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente falava que o cinema argentino estava muito à frente do brasileiro. Eu acho que hoje o brasileiro está vivendo um Explodiu, né? momento espetacular, né, tanto em qualidade quanto temáticas diferentes, olhares diferentes. Tá muito interessante o que está sendo feito aqui no Brasil. Maurício, brigadão, tá, por sua participação aqui, muito sucesso, tá, com toda a sua carreira. Brigadão mesmo. Obrigado. Imagina, Caio, valeu. Foi um prazer. Valeu, velho.